Se a gente falar do Varvito, a gente está falando de uma das histórias mais antigas daqui da cidade de Itu. Esse daqui é o PABX, que é um telefone do século 20. Ele ficava como o telefone. Então, como que você queria fazer ligação para as pessoas? Você tinha que pegar, tirar o ramal daqui, botar no outro, baixar a alavanca e aí a ligação iria. Mas quem trabalhava e quem atendia essas ligações eram as mulheres. E a cidade de Itu, gente, ela é de 1610. Só que esse tipo de formação rochosa, ela é de mais ou menos 300 milhões de anos atrás. E a cidade de Itu, gente, ela é de 1610. É uma cidade muito antiga. Só que esse tipo de formação rochosa, ela é de mais ou menos 300 milhões de anos atrás. E aí o interessante é que esse daqui, e aqui em Itu, é um dos maiores exemplares desse tipo de rocha que eu tenho amostra, que eu consigo observar e estudar, e ele é protegido. Tá vendo a mão dela? Imagina que a mão dela era aquela rocha que estava lá presa no paredão. O que aconteceu? Ela caiu no fundo do lago. A rocha, quando ela caiu, ela criou um desnível, uma pequena curva. E aí, depois dessa exploração que foi feita nesse pedaço, depois que essa pedra foi retirada, ficou esse vestígio da rocha que existia aqui. Então tem esse buraco que, vamos dizer assim, comprova aquilo que a gente viu lá já, só que de um outro ângulo, do ângulo de cima, não no ângulo lateral. Dos eletrodomésticos que não tinham esse nome, eles tinham nomes de facilitadores para ajudar no nosso cotidiano, para ser mais fácil. Só que o que vocês veem em comum nessa sala? O que tem aqui que se repete bastante? Cartazes que colocam quem em destaque? As mulheres. A gente está falando aqui dos anos 50 e 60, que era onde as mulheres elas não tinham seus direitos e principalmente naquela época elas eram colocadas na função de cozinhar, cuidar dos filhos. Aê! Palmas para os nossos atores! Essa igreja aqui de Nossa Senhora da Candelária, lembra que eu falei que a igreja, a gente teve uma impressão do lado de fora, agora vocês estão conhecendo ela do lado de dentro. Eu, particularmente, vejo ela de um jeito lá fora e de outro jeito aqui dentro. E aí uma coisa muito importante que eu falei lá fora era uma palavra que começa com I. Alguém lembra? Imponência. Olhem bem para esse altar que está aqui atrás de mim, tá? Toda essa parte aqui, ó. Teve gente que eu escutei falando, nossa, como é bonita, como é grande, quanto ouro. Tudo isso eu escutei lá que a gente estava passando na porta. É ouro de verdade. Não é que é uma peça maciça, mas o que é dourado é ouro de verdade.
Aqui tem coisas que tem a ver muito com a primeira coisa que a gente conheceu, que foi o Parque do Varvito, boa. Vocês lembram qual que era a idade das rochas que a gente encontrou lá? 300 milhões de anos. Lembra daquela rocha que eu peguei na mão e levantei? Que eu falei que era mais antiga? Quanto tempo? Rafael falou aqui, ó, 600 milhões de anos. Outras pessoas que falaram tudo bem. É que eu escutei mais dele. Mas olha só, as rochas que eu falei pra vocês são essas aqui, ó. Tá? Nome mais culto, vamos falar assim. Fala aí, ó, granito róseo. Aí o apelido dele, ó, é muito parecido, granito rosa.